Fui incorporador por mais de 30 anos e já viabilizei mais de 120 empreendimentos imobiliários. E peguei toda essa larga experiência, todos os erros que eu cometi e também todos os acertos e coloquei no CIE, Curso Incorporação de Edifícios. Como fui incorporador por uma vida inteira, tive condições de montar um conteúdo programático que abordasse a incorporação imobiliária completa. E para garantir que os meus alunos fossem bem-sucedidos, criei também um programa de apoio ao aluno. De tanto observar a extrema desinformação entre os empreendedores, entre os incorporadores e, de uma forma geral, entre a maioria dos profissionais que atuam na área imobiliária, decidi criar, já há 2 décadas, o CIE, Curso Incorporação de Edifícios, que reflete exatamente a minha vida profissional como incorporador. Quando eu comecei a incorporar, não havia nem internet no país, então a informação não andava. Por isso, eu e todos os incorporadores da minha geração tivemos que aprender com o erro do dia a dia, pondo a mão na massa. E quem aprende com o erro já sabe as consequências. Prejuízo financeiro, aborrecimento, tristeza, depressão, doença, etc. Tem que aprender é com a informação. É claro que a cada erro eu fui corrigindo e melhorando, até que alguns anos depois já dominava com profundidade a incorporação imobiliária. Aí eu fiz uma carreira de sucesso com mais de 120 empreendimentos imobiliários. E peguei toda essa larga experiência, todos os erros que eu cometi e também todos os acertos e coloquei no CIE, Curso Incorporação de Edifícios. Isso me deu segurança para começar o curso, todas as turmas, com o compromisso formal que eu assumo com o aluno, dizendo: se você absorver 100% das informações, estará, após o curso, 100% preparado para empreender, para incorporar. Quem não deseja empreender, sairá do curso dominando com profundidade o tema. É com esse compromisso que eu começo cada uma das minhas turmas. E ao longo desses 20 anos de existência do curso, eu tenho a grata satisfação de já ter realizado mais de 400 turmas, com mais de 15 mil alunos. Como fui incorporador por uma vida inteira, tive condições de montar um conteúdo programático que abordasse a incorporação imobiliária completa, nas suas 3 áreas, a técnica, a jurídica e a comercial. Na área técnica, vemos assuntos como fração ideal, aprendemos a calcular e utilizar as frações ideais por área e também por valor, o cálculo da área subrogada, a área que será permutada pelo terreno, a área equivalente, que é a área técnica da incorporação, a NBR 12721, que traz todos os quadros da norma em que constam as áreas do empreendimento, o orçamento da obra, os materiais a serem aplicados na obra, etc. Os tipos de vagas de garagem, que são 4, sendo que cada empreendimento imobiliário pede comercialmente um dos 4 tipos. A comissão de representantes, a fórmula mãe da incorporação, fórmula que eu criei para mostrar ao aluno o perfeito entendimento da incorporação imobiliária, os prazos de garantia das construções, o patrimônio de afetação, o cálculo do ponto de equilíbrio, etc, etc. Na área jurídica, examinamos as leis que afetam a área da incorporação, como a Lei 4591 de 64, que comentamos detalhadamente, destacando os pontos em que a lei pega o profissional no dia a dia, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, etc. Os processos societários, Sociedade de Propósito Específico, a SPE, Sociedade em Conta de Participação, a SCP, a alienação fiduciária, a arbitragem, que é o uso da justiça privada para a solução célere dos litígios, os contratos com o proprietário do terreno, os contratos com os compradores, os distratos, a montagem do memorial de incorporação, a assembleia de adquirentes, a denúncia da incorporação, o leilão extrajudicial, a redução da carga tributária com o uso por exemplo, do RET, o Regime Especial de Tributação, a norma de desempenho, etc, etc. Na área comercial, estudamos como idealizar o empreendimento imobiliário, a composição de preços, a montagem da tabela de vendas randômica,
as receitas e despesas da incorporação, o cálculo do lucro ótimo, as vendas a preço fechado, as vendas a preço de custo, o cálculo da subrogação, o homestaging, como deve ser a relação incorporador-arquiteto para gerar o chamado projeto otimizado, que é aquele construído no mais baixo custo de obra possível, a contratação do construtor por taxa de administração interessada, os riscos do anatocismo, que é a capitalização de juros, como fazer uma eficiente pesquisa de mercado, a elaboração do estudo de viabilidade econômica e financeira, o condomínio de lotes, torna e arras e, sobretudo, como funciona a incorporação pura, em que o incorporador não utiliza recursos financeiros próprios. Essa é a grande diferença de ser um professor que foi incorporador por mais de 30 anos. Poder abordar temas que seriam impossíveis se eu não tivesse exercido a atividade, como, por exemplo, a montagem da tabela de vendas, já que não há uma linha escrita nesse país explicando como fazer uma tabela de vendas, porque é uma área comercial. No curso, aprendemos a fazer uma tabela de vendas perfeita, tecnicamente, juridicamente e, sobretudo, comercialmente. Tão boa comercialmente que você se convencerá que será bem-sucedido nas vendas antes de lançar o empreendimento no mercado. Veja, gente, até onde vai a informação. E o mais importante, ao longo da minha vida inteira como incorporador, vi como você pode ser apenas um prestador de serviço, portanto, sem utilizar recursos financeiros próprios e incorporar com sucesso. Outro aspecto muito importante, como eu vivenciei todas as crises da economia nas últimas décadas, aprendi como obter sucesso também em época de crise. Porque é na crise que surgem as criatividades, os métodos para sobrevivência, etc. Então, eu criei metodologias próprias para se ter sucesso na crise, que detalho minuciosamente no curso. O CIE, Curso Incorporação de Edifícios, é feito totalmente online, para o aluno fazer o curso de acordo com a sua conveniência. Ele tem carga horária de 37 horas, em 90 aulas, que abordam, como eu falei, a incorporação imobiliária completa, nas 3 áreas, a técnica, a jurídica e a comercial. Eu já recebi mais de 300 depoimentos espontâneos de ex-alunos. Se desejar, veja lá no nosso site. E como eu parto do conhecimento zero do tema, o curso não exige nenhum conhecimento prévio da incorporação. Por isso, é muito gratificante para mim ver depoimentos até de leigos na área e que depois do curso incorporaram com sucesso, sem recursos financeiros e numa área altamente lucrativa. E para garantir que os meus alunos fossem bem-sucedidos, criei também um programa de apoio ao aluno, chamado PAA, Programa de Apoio ao Aluno Pós-Curso, em que presto orientações e consultorias aos nossos alunos sem custos, de acordo com o seu regulamento. Se quiser saber mais detalhes, clique em Saiba Mais. Aguardo você. Um grande abraço.